Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso segundo módulo do curso de Álgebra Linear Aplicada. Vamos falar sobre programação. Neste módulo, vamos aprender uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que nos dará escala e capacidade de processamento, uma ferramenta que nos permitirá aplicar os nossos conhecimentos algébricos que já aprendemos para conseguir criar soluções para os nossos problemas. A programação é uma ferramenta muito importante. Talvez seja a linguagem do futuro. É isso que eu acredito, já que programação está em tudo ao nosso redor, seja nos celulares, nos computadores, no próprio software que eu estou utilizando para editar essa aula, enfim, em todos os lugares que olhamos existe uma programação embarcada, uma inteligência embarcada em algum dispositivo. Então, o nosso objetivo aqui é muito claro. Vamos aprender uma ferramenta que nos trará a possibilidade de aplicarmos os nossos conhecimentos algébricos de uma forma a termos escala para resolver os nossos problemas. Vamos então esquecer um pouco a álgebra. Vamos agora aprender a entrar nesse mundo tão interessante que é de programação e dos computadores. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Bom, pessoal, vamos então hoje apresentar 4 tópicos muito importantes para o nosso início deste estudo. São eles: primeiro, vamos falar sobre a evolução dos computadores. Então, antes de começarmos de fato a nossa teoria, precisamos entender a história cronológica que existe através da evolução dos computadores, da evolução da microeletrônica, de como tínhamos antigamente computadores gigantescos que ocupavam salas enormes, para hoje, por exemplo, os nossos computadores tão compactos que utilizamos no dia a dia e até mesmo o nosso celular, que é uma forma de computador que cabe dentro do nosso bolso. Após entendermos a parte de história para este início, vamos então aprender o que é um software e o que é um hardware. Afinal, quais são esses dois conceitos tão importantes para nós? Quais são as diferenças entre um software e um hardware? Qual é a função de cada um dentro de um computador? Esses dois conceitos são importantíssimos e temos que termos claro em nossas mentes para conseguirmos dar continuidade ao nosso curso. Então hoje sairemos daqui sabendo o que é um hardware e o que é um software, correto? Agora, aprender a programar significa aprender a desenvolver algoritmos. Então, o nosso terceiro tópico desta aula será algoritmo. O que significa um algoritmo? O que significa criar e desenvolver um algoritmo? Quais são os conhecimentos necessários que eu preciso para conseguir aprender essa ferramenta tão poderosa, certo? Bom, e com certeza o principal fundamento ele vai vir no nosso quarto tópico sobre linguagens de programação. Então aqui vamos aprender sobre linguagens de programação. Eu já disse a vocês que este curso é voltado à linguagem Python de programação, uma linguagem que escolhemos por se tratar de um código aberto com todas as informações disponíveis gratuitamente pela internet e vamos utilizar também um ambiente de programação gratuito chamado Anaconda. Ele foi escolhido por apresentar uma ótima interface e também por estar disponível gratuitamente para que vocês possam utilizar no computador de vocês enquanto acompanham as nossas aulas. Vamos ter uma aula extra que já está disponível para que vocês façam o download. Esta aula foi feita para auxiliá-los no download desse software, no download deste ambiente de programação chamado Anaconda. É muito fácil. Esse software é disponível pela internet, mas lá teremos o passo a passo que irá ajudar vocês a fazer esse download. Além do Anaconda e do Python, vamos utilizar também a plataforma do Octave Online, que utiliza da linguagem de programação do MATLAB. Ela é muito importante para resolvermos problemas específicos de álgebra linear. Mas como isso não será abordado neste módulo, vamos deixar isso apenas para o módulo 3. Por enquanto, vamos focar em aprender programação e vamos utilizar a linguagem Python no ambiente do Anaconda
para nos auxiliar a conseguir esse objetivo. Vamos começar agora então com a nossa parte de história dos computadores. Vamos para o próximo slide. Vamos lá? Vamos começar então falando sobre a primeira geração na história da evolução dos computadores. A primeira geração, ela é definida entre os anos de 1940 a 1959. Vamos ver aqui. O ENIAC era destinado apenas para as funções de cálculo, pesava 30 toneladas e ocupava 180 metros quadrados, ou seja, ele era absolutamente gigantesco. Veja numa foto ao lado, uma foto disponível na internet, o tamanho deste computador, como ele era realmente, ocupava uma sala enorme, né? Isso aqui é uma parte, né, desta imagem, e ele apenas fazia operações de cálculo, ou seja, tudo isso para conseguir realizar operações de cálculo, correto? Bom, ele tinha problemas com superaquecimento dos componentes. Ao invés de microprocessadores, e eles utilizavam grandes válvulas elétricas e resistores que consumiam cerca de 200.000 watts de energia. Bom, além de tudo, né, como era de se imaginar pelo seu tamanho, ele consumia 200.000 watts de energia e tinha problema com superaquecimento de seus componentes, pois eles utilizavam válvulas elétricas e resistores para realizar suas operações, né? Ainda estamos muito longe dos microprocessadores que utilizamos hoje em dia. Mas enfim, este era o ponto de partida do grande ENIAC. E ele não continha linguagem padronizada. Cada máquina possuía seu próprio código. Bom, isto é totalmente fora de cogitação num mundo tão globalizado como vivemos hoje em dia. Mas esta era a característica do grande ENIAC, um computador que, sem dúvida, marcou história e foi um dos responsáveis pelo início dessa grande revolução, do início da história dos computadores, e este é o computador que marca a nossa primeira geração. Segunda geração. Bom, esta época foi marcada entre os anos de 1959 a 1965, certo? E as principais informações dessa geração estão descritas aqui. Veja que, criados em 1047, os transistores passaram a ser utilizados na construção de novos computadores. Sua base é o silício, utilizado hoje em dia em placas e componentes eletrônicos. Então temos aqui que o transistor passou a ser o componente de utilização na fabricação dos computadores, ao invés das válvulas que vimos da primeira geração. Temos aqui que o IBM 7094, que é este computador aqui desta foto, veja, o IBM 7094, pesava 890 quilos e sua primeira instalação foi em 1959. Ele tinha mais de 180 instruções que permitem executar operações aritméticas. Vejamos então algumas grandes evoluções que temos para essa segunda geração. 890 quilos. Bom, isso pode parecer assustador perto do que temos hoje em dia. Mas para quem passou de uma primeira geração onde o computador ENIAC tinha 30 toneladas, 890 quilos foi um grande avanço. E ele tinha mais de 180 instruções que permitiam as operações aritméticas. 180 instruções, se falarmos nos dias de hoje, também é praticamente nada. Mas vamos lembrar que estamos em 1959 a 1965 e para esta geração isto foi um grande avanço perto das operações fundamentais apenas que tínhamos no computador ENIAC. Agora, a principal evolução, sem dúvida, foi a utilização dos transistores com a base de silício.
Veja, os transistores hoje em dia são a base dos computadores que temos. E através da evolução da microeletrônica, da nanoeletrônica, é que conseguimos ter computadores tão compactos, celulares tão compactos, com tanta inteligência embarcada. E este foi o primeiro passo na segunda geração da história da evolução dos computadores. É claro que esses transistores não tinham nada de microeletrônica ou nanoeletrônica nesse momento. Pelo contrário, eram muito robustos e nem se comparam à tecnologia que temos hoje. Mas, de toda forma, foi um grande avanço e foi uma grande evolução. Vamos agora para a terceira geração dos computadores. Vamos então falar aqui da terceira geração dos computadores. Esta geração marcou a época entre os anos de 1965 a 1970. O que temos aqui é que foi a evolução dos semicondutores de silício aumenta a velocidade e a eficiência dos computadores. Surgem os teclados para a digitalização de comandos, os monitores permitem a visualização de sistemas operacionais primitivos ainda, e, enfim, a capacidade de upgrades nos computadores. Primeiro ponto. O que significa semicondutores? Semicondutores são componentes de condutividade elétrica intermediária entre um condutor e um isolante, e sua aplicação é fundamental na construção de circuitos elétricos. Então, a evolução dos semicondutores, como por exemplo o transistor, que é o semicondutor mais famoso da indústria dos computadores, ela possibilita que a terceira geração tenha uma eficiência maior que as suas antecessoras, que os computadores da terceira geração sejam mais eficientes que as suas antecessoras. E aqui já começamos a enxergar uma interface entre homem e inteligência artificial, entre o homem e a máquina, o computador. Vejamos que temos agora os teclados, começamos a observar também aqui que temos os monitores, então tudo isso começa a tomar uma cara do computador que vemos hoje em dia. E também a capacidade de ter upgrades nos computadores, né? Isto é uma grande evolução também para a época. Afinal, esses computadores poderiam sofrer upgrades, ou seja, poderia atualizar, por exemplo, a inteligência embarcada deste computador. E isso é muito comum hoje em dia e nessa época era uma grande novidade. Agora, vamos para a quarta geração, a geração que estamos vivendo ainda nos dias de hoje. Vamos conhecer então quais são as suas principais características. Vamos então agora para a quarta geração. É uma geração que começou no ano de 1971 e ela é até atualmente a geração que encontramos quando estamos falando sobre a evolução cronológica dos computadores. Veja, aqui temos a utilização dos microprocessadores, pequenos chips de controle e processamento que modificou a história da computação. A Intel lançou o primeiro microprocessador, o Intel 4004, em 1971, e o Apple I, em 1976, foi o primeiro computador pessoal a ser vendido totalmente montado. Temos aqui então o Apple I nesta imagem, Apple I, que foi criado por Steve Wozniak e Steve Jobs, quando eles criaram a grande Apple neste momento. Então veja aqui a imagem deste computador retirada também da internet, que mostra um pouco do que foi a cara do primeiro computador pessoal a ser vendido totalmente montado. Sem dúvida, um computador que marcou história na evolução dos computadores. E o que temos aqui de mais importante é a utilização dos microprocessadores. Afinal, a grande evolução da microeletrônica, da nanoeletrônica, nos possibilitou conseguir utilizar os microprocessadores, que são chips que contêm toda a inteligência de um computador, todas as funções, toda a unidade de controle e processamento de um computador contida dentro de um chip.
Esta, sem dúvida, é a grande característica dos computadores da quarta geração e que nos possibilitam cada vez mais termos computadores compactos e adaptáveis ao nosso dia a dia. Esta evolução tecnológica que possibilitou termos os microprocessadores que cada vez mais continuam a se desenvolver e evoluir nos dias de hoje é o que marca a quarta geração. Viram como é incrível a evolução e a história cronológica dos computadores? Agora sim conseguimos ter uma ideia de como foi a evolução até chegarmos ao que temos hoje em dia, não vimos? Agora temos uma ideia de como foi a evolução cronológica dos computadores. Afinal, ele é a base para o que vamos aprender sobre programação, correto? Agora que entendemos a ordem cronológica dos acontecimentos, vamos ver alguns exemplos mais atuais que temos nos dias de hoje sobre a evolução dos computadores. Atualmente, então, temos o que chamamos dos supercomputadores. Veja que supercomputadores têm altíssima velocidade de processamento e capacidade de memória, correto? São utilizados em aplicações que demandam grande quantidade de processamento, como o desenvolvimento científico, aeroespacial e também o desenvolvimento militar. Ao lado aqui temos o computador Columbia da NASA, que foi utilizado entre o período de 2004 a 2013. Veja nesta foto como ele é realmente um computador muito maior do que estamos acostumados com os nossos laptops ou computadores de mesa. Mas o conceito aqui é muito simples. Estamos falando de aplicações que demandam de gigantesca capacidade de processamento de dados. Então, estamos falando realmente que precisamos de um supercomputador e que, neste caso, o seu tamanho excessivo é justificável, já que ele possui uma altíssima capacidade de processamento, velocidade e também capacidade de armazenamento de memória para armazenar os seus dados. Este, então, é um exemplo de um supercomputador do qual temos este conceito hoje em dia e podemos encontrar ainda alguns por aí se pesquisarmos um pouco sobre eles. Agora, vamos fazer uma visão geral do que temos nos dias de hoje para finalizarmos o conceito da evolução dos computadores. Bom, e o que temos hoje em dia, então, quando falamos sobre os computadores? Veja, processadores multicore, ou seja, processadores com mais de um núcleo, mais de uma unidade de processamento, que cria o conceito de multitarefas e evolui muito a capacidade que temos nos computadores de hoje em dia. Temos aqui a computação portátil com celulares e tablets. Afinal, celulares hoje em dia praticamente substituem um computador para diversas aplicações. E celulares e tablets trazem consigo o conceito de computação portátil. Afinal, podemos carregá-lo junto conosco para qualquer lugar sem grandes ou nenhuma dificuldade, já que um celular, com toda a sua capacidade computacional, cabe dentro do nosso bolso. Além disso, podemos dizer que temos uma facilidade de transporte dos notebooks. Afinal, é um conceito de um computador com uma maior capacidade em comparação, por exemplo, aos tablets ou até os celulares, e este computador também possui uma facilidade de transporte, já que podemos transportá-lo para vários lugares e utilizá-los diferente do que tínhamos, por exemplo, com os computadores de mesa e o conceito de uma CPU e um monitor. Então, o notebook traz muita facilidade de transporte para nós, já que podemos inclusive utilizá-los em diversas aplicações do nosso trabalho que exijam maior capacidade de processamento. E uma grande evolução veio também na forma de armazenar os dados. Vejamos que temos aqui o armazenamento e compartilhamento de informações na nuvem. Isto significa armazenar os dados na internet e poder acessá-los através de sua conta virtual em qualquer lugar que você esteja, desde que, é claro, você possua internet. Este conceito é muito importante, já que agora as informações não estão mais contidas dentro de um HD.
e sim numa nuvem, que é onde os dados são armazenados num servidor online pela internet. Esse conceito é muito interessante e muito atual e pego carona com eles para falar sobre a internet e a globalização das informações. É inegável que hoje vivemos a era do Big Data, onde os dados têm um valor muito grande na nossa sociedade e são fundamentais para o desenvolvimento de empresas e de novas tecnologias. Esta, então, é uma visão geral do que temos hoje em dia no nosso fim da linha cronológica quando falamos sobre a evolução dos computadores. Agora, já sabemos um pouco de como tudo começou e do que temos hoje em dia através das evoluções que vimos aqui. Bom, agora que já entendemos a história por trás dos computadores, vamos começar alguns conceitos muito importantes que vamos precisar para darmos continuidade nesse curso. Vamos então falar sobre hardware e software. Vamos lá. Bom, vamos falar então sobre software e hardware, dois conceitos fundamentais para a continuidade deste curso, mas você vai ver que vai ser muito simples de entendê-los. O hardware é a parte física de um computador. Temos aqui que são as placas dos circuitos elétricos projetadas com materiais e componentes eletrônicos. Ou seja, quando falamos de um hardware, estamos falando da parte física deste computador. Pense num circuito elétrico. Agora pense nos componentes que são soldados a uma placa de circuito impresso e nas trilhas que conectam esses componentes. Tudo isso é o hardware. É disso que acabamos de dizer aqui, que são as placas de circuito impresso, a parte física que temos no desenvolvimento de um computador. Temos aqui que ela é a unidade central de processamento, memória e dispositivos de entrada e saída. Então são essas as características que definem também o hardware. Estamos falando da parte física do seu computador, composta pela central de processamento, memória e também os dispositivos de entrada e saída. Mas temos aqui outros exemplos. Afinal, periféricos como monitor de vídeo, o mouse e o teclado são tipos de hardware. Então, essas ferramentas de interface homem-máquina, como as três listadas aqui, são exemplos também que temos da parte de hardware de um computador. Entenderam? Eu disse a vocês que seria simples a compreensão desses dois conceitos. Mas agora, se hardware é a parte física do computador, o que seria então o software? Temos aqui que o software é o conjunto de informações que faz com que o computador execute determinada tarefa. Ou seja, dizemos aqui que o software é a inteligência embarcada de um computador. O software é o cérebro deste computador. É ele quem ordena as ações que serão executadas no hardware. Ou seja, é ele quem controla as ações no hardware. O software é o cérebro de tudo. É ele quem calibra os valores de entrada, quem controla os acionamentos das saídas dos dispositivos. É ele quem realiza as operações que fazemos de cálculo no nosso computador. É ele quem gerencia a ordem das funções a serem executadas em um processo. Ele é o cérebro de tudo, é ele quem controla tudo, é ele quem tem o poder de ordenar e controlar as ações de um computador. Bom, então acabamos de dizer que o hardware é a parte física do computador, a parte de circuitos elétricos desse computador, as placas eletrônicas dele. E o software é toda a inteligência por trás dessas placas, toda a inteligência que possui esse computador. Ok, mas agora, como isso é possível? Como podemos desenvolver a parte do software que acabamos de dizer aqui? Bom, vejamos aqui que o software é desenvolvido por meio de algoritmos de programação. Bom, estamos começando a chegar no ponto que desejamos. Vamos falar agora sobre algoritmos de programação. Afinal, são eles que definem o que será feito dentro do software. Vamos falar então sobre algoritmo.
temos aqui a nossa primeira definição. Veja, é definido como uma sequência finita de ações executáveis. Então, se o software é a parte da inteligência do nosso computador, é no algoritmo que iremos descrever as funções que serão realizadas por este computador. É lá que estará definido todas as funções a serem executadas, toda a lógica possível desse sistema, todas as condições que ele pode se apresentar. Cada unidade dentro de um computador possui seu próprio algoritmo, mas é o conjunto dessas unidades, a forma conjunta que todos esses algoritmos trabalham é que vai definir as características desse computador. Agora, como é descrito esse conjunto de ações? Veja que na ciência da computação é representado por um código em uma linguagem de programação. Pois é, então estamos dizendo aqui que temos uma linguagem de programação, na qual devemos respeitar suas regras para que o nosso algoritmo consiga executar todas as funções que definimos dentro dele. Bom, então dizemos também que um algoritmo pode ter a finalidade de solucionar determinados problemas, correto? Ele pode ter esta finalidade como propósito quando estamos desenvolvendo um algoritmo e suas ações são executadas ordenadamente. Quando descrevemos um algoritmo, programamos linha a linha deste código de uma forma que ele descreve ordenadamente todas as ações que serão executadas por ele, até mesmo de forma prioritária, para que quando exista uma sobreposição de situações, o próprio computador já saiba o que fazer nesse momento. Então, quando construímos um algoritmo, descrevemos de forma ordenada todas as suas ações que serão executadas quando ele estiver em funcionamento. Temos também que diferentes algoritmos podem ter a mesma funcionalidade, porém terem diferentes complexidades computacionais. O que estamos querendo dizer aqui? Que diferentes algoritmos, de diferentes linguagens de programação, inclusive, podem fazer exatamente a mesma coisa, porém terem complexidades computacionais diferentes, ou seja, podem demandar uma quantidade diferente de memória de um sistema, uma capacidade diferente de processamento necessária para que esse algoritmo execute suas tarefas, e tudo isso irá depender da nossa habilidade em criar algoritmos, utilizando sempre o menor número de funções e a melhor lógica para execuções das tarefas que desejamos. É por isso que é muito importante dominarmos a técnica de construções de algoritmos e sempre levar em consideração a questão da complexidade computacional de cada um. Isto será muito importante, principalmente quando vamos querer embarcar esses nossos algoritmos. Já que estamos falando de bons algoritmos, vejamos aqui que ele pode ser estruturado através de um fluxograma de ações. Quando estivermos desenvolvendo algoritmos, vamos ver que criarmos fluxogramas de ações, sem dúvida, facilitarão e muito o nosso desenvolvimento do nosso código e serão muito importantes para que possamos enxergar de uma forma geral toda a funcionalidade que precisamos desenvolver. Bom, então aprendemos aqui em que temos diferentes tipos de linguagem que muitas vezes fazemos a mesma coisa, porém com linguagens diferentes, não é mesmo? Então, existem diferentes níveis de aplicação e diferentes linguagens de programação. E é exatamente desta forma que vamos finalizar a nossa aula. Vamos para o próximo slide, vamos aprender sobre as linguagens de programação. Vamos falar então sobre linguagens de programação. Veja aqui a nossa primeira definição. Conjunto de regras para implementação de um código-fonte que pode ser compilado e transformado em um programa de computador. O que estamos querendo dizer aqui? Que a linguagem de programação, como todos os outros tipos de linguagem, segue um conjunto de regras. Por exemplo,
para que seja possível a nossa comunicação e o entendimento de vocês através da minha fala, estão seguindo as regras da linguagem da língua portuguesa. E é através disso que conseguimos nos entender, não é mesmo? Então, com a linguagem de programação, o conceito é exatamente o mesmo. Temos um conjunto de regras que devemos segui-lo para que possamos expressar as nossas ideias, nossos objetivos dentro do nosso algoritmo. Então precisamos ter uma linguagem de programação e seguir as regras que compõem essa linguagem. Se temos diferentes algoritmos que executam a mesma função, porém com linguagens de programação diferentes, o que diferencia uma da outra é justamente esse conjunto de regras que faz com que as funções descritas neste código sejam diferentes, embora façam exatamente a mesma coisa. Entenderam? É uma boa maneira de correlacionar linguagens de programação com as nossas próprias linguagens que utilizamos para nos comunicar. Toda comunicação, de uma forma geral, ela é feita através de um conjunto de regras. Então, com programação não seria diferente. Existe um outro conceito também muito importante, o conceito de níveis das linguagens de programação. Veja que linguagens de alto nível são escritas por programadores e posteriormente compiladas para a linguagem de baixo nível, que são interpretadas e executadas pelo microprocessador. Ou seja, linguagens de alto nível são linguagens com menor nível de abstração, com menor complexidade, cujas funções se assemelham mais à lógica de raciocínio de nós, humanos, que estamos desenvolvendo esse código. Então, linguagens de alto nível se diferenciam das de baixo nível por não conter informações específicas, como, por exemplo, o endereço e a posição de um registrador, a posição de memória e outros comandos específicos da linguagem de máquina, que será interpretada em níveis mais baixos pelo computador. Estas são basicamente as diferenças entre linguagem de alto e baixo nível. Neste curso, estaremos focados em aprender linguagens de alto nível, linguagens que utilizaremos para desenvolver os algoritmos que irão solucionar os nossos problemas algébricos. Temos aqui alguns exemplos de linguagem de baixo nível. Temos aqui a linguagem de máquina e a linguagem Assembly, que é uma linguagem de baixo nível mais famosa que temos aqui também. Agora, linguagens de alto nível. Você já deve ter ouvido falar por aí do C ou do C++, que também é uma das mais famosas linguagens de alto nível. Temos aqui também o Java, o MATLAB, o Python e o BASIC, correto? Essas são algumas das principais linguagens de alto nível, mas que constantemente passam por mudanças, pois o desenvolvimento desse tipo de linguagem é muito acelerado nos dias de hoje, já que existem muitos programadores e muitos desenvolvedores que estão constantemente atualizando e criando novos tipos de linguagem que visam facilitar a estrutura e o desenvolvimento de novos algoritmos. Neste curso, iremos aprender o Python como a principal linguagem que iremos utilizar aqui. E no módulo 3, utilizaremos também o MATLAB como uma ferramenta para solucionarmos alguns problemas algébricos, onde a utilização do MATLAB será vantajosa em relação ao Python. Agora, qual é a melhor linguagem? Bom, costumo dizer que não existe a melhor linguagem de programação, mas sim aquela que você sabe desenvolver de uma forma melhor, aquela que você sabe mais, que você tem um maior domínio. Portanto, entenda este curso como uma oportunidade de aprendermos juntos a linguagem de Python, que servirá também como uma base caso no futuro você deseje aprender outras linguagens de programação, correto? Então, Python é uma ferramenta que vamos utilizar através do ambiente do Anaconda e o desenvolvimento de nossos algoritmos será através dessa plataforma gratuita, onde teremos acesso a muitas informações pela comunidade Python, que é uma comunidade também gratuita e aberta para qualquer desenvolvedor. Bom, então é isso. Já sabemos o que virá agora no módulo 2 do nosso curso. Estamos preparados para dar sequência para a próxima aula.
Vamos agora para as nossas considerações finais. E aí, gostaram da aula de hoje? Hoje tivemos um pouco de história sobre o conteúdo que estamos apresentando aqui, depois apresentamos os primeiros e principais conceitos que devemos saber sobre programação e agora vamos iniciar as nossas aulas, onde iremos de fato aprender a construir os nossos primeiros códigos. Antes de assistir à próxima aula, eu peço a vocês que tenham o Anaconda instalado no computador de vocês. Se você puder instalar este software no seu computador, isso será muito importante, pois você conseguirá acompanhar e fazer os exercícios que teremos no final de cada aula junto comigo. Temos uma aula extra chamada Instalando o Conda, onde eu auxilio vocês e mostro um pouco do passo a passo para essa instalação. Você vai ver que é muito simples, mas se você precisar de uma ajuda, confere nessa aula que eu tenho certeza que você irá conseguir instalar esse programa aí no seu computador. Agora que estamos prontos, eu espero vocês na próxima aula para que possamos dar continuidade a esse aprendizado. Eu agradeço a mais uma oportunidade, a mais uma aula e eu espero que você tenha gostado deste início do nosso módulo 2. Muito obrigado e até a próxima aula.